Olá amigos amantes dos pássaros, sejam muito bem-vindos. Hoje falaremos da cegonha branca, uma ave que povoa o imaginário popular com a famosa entrega de bebês. E se gostar do vídeo, não deixe de dar a sua curtida e de se inscrever no canal. Cegonha, família Ciconidae, qualquer uma das cerca de 20 espécies de aves grandes de pescoço longo que constituem a família Ciconidae, ordem Ciconiformes, relacionadas com as garças, flamingos e ibis. Cegonhas variam de cerca de 60 cm a mais de 150 cm de altura. Toda ou parte da cabeça e do pescoço superior podem estar sem penas e coloridas. As cegonhas não têm voz ou quase, por falta de um siringe, órgão vocal, totalmente desenvolvido, mas algumas delas fazem barulho alto quando empolgadas. As cegonhas ocorrem principalmente na África, Ásia e Europa. Uma espécie, a cegonha de pescoço preto, também ocorre na Austrália. 3 espécies do Novo Mundo ocorrem entre a Flórida e a Argentina. A maioria das cegonhas é encontrada em bandos, exceto durante a época de reprodução, quando eles se emparelham. Elas se alimentam durante o dia. A maioria come pequenos animais capturados em águas rasas e campos. Alguns, como a cegonha marabu da África e a cegonha adjunta da Índia, alimentam-se principalmente de carniça. O ninho, uma grande plataforma de galhos construída por ambos os sexos, é construído em árvores, em saliências rochosas ou, no caso da cegonha branca, em telhados e chaminés, muitas vezes em agrupamentos coloniais. 3 a 6 ovos branco-calcários são incubados por ambos os pais e eclodem em cerca de 5 semanas. A cegonha é uma ave pernalta de 1 metro de altura, corpo robusto, cabeça grande e redonda, bico comprido, reto e cônico, e patas muito compridas e nuas. A sua plumagem é branca, e as guias grandes das asas, que são negras. O bico e as patas são de cor vermelha mais ou menos viva. Como todas as cegonhas, tem pernas longas, pescoço comprido, e um bico longo, reto e pontiagudo. Os sexos são idênticos na aparência, exceto os machos que em média são maiores que as fêmeas. A plumagem é principalmente branca, com penas negras de voo. O preto é causado pelo pigmento melanina. As penas do peito são longas e formam um colar que é usado em alguns momentos da corte. O adulto tem um bico vermelho brilhante e pernas vermelhas. Como outras cegonhas, as asas são longas e amplas, permitindo que a ave plane. Em voo, o batimento das asas é lento e irregular. Voa com o pescoço esticado para frente com as suas patas estendidas muito para lá do fim da sua pequena cauda. Caminha a um ritmo lento e firme com o pescoço estendido. Em contraste, geralmente acotovela a cabeça entre os ombros enquanto descansa. A cegonha branca é uma das aves mais conhecidas da nossa fauna, sendo reconhecíveis por quase toda a sua tonalidade branca e preta e o seu característico bico vermelho. A sua longevidade varia entre um máximo de 33 anos em estado selvagem e 35 em cativeiro inconfundível. A cegonha branca mostra uma das silhuetas mais facilmente identificáveis da nossa avifauna. O seu pescoço e patas compridas, a tonalidade branca do corpo, com as pontas das primárias e secundárias pretas, e a cor vermelha viva do bico e das patas, tornam esta ave emblemática no nosso território. A cegonha branca é comum, sobretudo na metade sul do país. Existe um contingente residente, embora a maioria das aves seja migradora. A melhor altura para observar a espécie é durante a primavera, quando os ninhos se encontram ocupados. Como se trata de uma ave bastante associada a meios humanizados, a sua detecção afigura-se bastante facilitada. Fácil de encontrar, devido à conspicuidade dos seus ninhos, e, sobretudo a sul do Tejo que a cegonha branca é mais comum. A época de reprodução estende-se de meados de março a princípios de abril. As paradas nupciais são bastante elaboradas. O comportamento mais característico consiste em bater ruidosamente com o bico, inclinando a cabeça para trás. Esta ação é efetuada pelos 2 sexos e ocorre quando as aves estão pousadas no ninho. Estes são defendidos de forma bastante aguerrida contra potenciais rivais. O ninho é uma estrutura bastante grande composta por ramos entrelaçados e é utilizado em anos sucessivos. Na sua construção participam ambos os membros do casal. O trabalho é começado pelo primeiro a regressar na primavera, normalmente o macho, podendo ficar pronto em apenas 8 dias. As cegonhas brancas fazem só uma postura anual, composta normalmente por 3 a 5 ovos, raramente de 1 a 7. O período de incubação dura de 29 a 30 dias.
As crias são protegidas e alimentadas pelos pais, encontrando-se a voar ao fim de 2 meses. A incubação começa assim que o primeiro ovo é posto, assim a ninhada nasce assincronizada, começando 33 a 34 dias depois. O primeiro a nascer tem tipicamente um lado competitivo sobre os outros. As jovem cria mais fortes não são agressivas sobre as mais fracas, como noutras espécies, sendo que as crias pequenas e mais fracas são às vezes mortas pelos próprios pais. Este comportamento ocorre em tempos de escassez de comida para reduzir o tamanho da ninhada e assim aumentar a hipótese de sobrevivência das restantes crias. As crias de cegonha branca não se atacam umas às outras, e o método de alimentação dos pais, dispondo largas quantidades de alimento ao mesmo tempo, significa que, diretamente, as crias mais fortes não conseguem competir com as mais fracas por comida. Por isso o infanticídio dos pais é uma forma eficiente de reduzir a ninhada. Apesar disso, é um comportamento pouco observado. A temperatura e o estado atmosférico na altura do nascimento é importante. Temperaturas frias e tempo úmido aumenta a mortalidade das crias e reduz a taxa de sucesso de reprodução. O peso das crias aumenta rapidamente nas primeiras semanas, chegando a ter 3,4 kg em 45 dias. O tamanho do bico aumenta linearmente durante cerca de 50 dias. As jovens aves são alimentadas com minhocas e insetos, regurgitados pelos pais para o chão do ninho. As crias mais velhas chegam à boca dos pais para obter comida. As crias começam a voar 58 a 64 dias depois de terem nascido. As cegonhas brancas geralmente começam a reproduzir-se com 4 anos de idade. No entanto, alguns registros provam que a primeira reprodução pode acontecer aos 2 anos de idade e até tão tarde como aos 7 anos. A cegonha branca selvagem mais velha de que há registro viveu 39 anos depois de ser anilhada na Suíça, em cativeiro a aves que vivem mais de 35 anos. Muitas espécies de aves que criam na Europa durante a primavera e o verão deslocam-se para a África no outono e no inverno. Essas viagens periódicas chamam-se migrações e são essencialmente provocadas pela busca de melhores fontes de alimento. A maior parte das cegonhas europeias é migratória, passando o inverno em África, a sul do deserto do Saara. É uma viagem longa, de milhares de quilômetros, durante a qual as aves têm que enfrentar inúmeros perigos. A caça, em Marrocos, a travessia do deserto e o mau tempo são apenas alguns deles. As cegonhas, tal como as aves de rapina, utilizam essencialmente o voo planado para se deslocar. Tem por isso as asas largas e compridas que lhes permite voar durante bastante tempo, quase sem as bater, aproveitando as correntes de ar ascendentes que se formam sobre a superfície terrestre. Essas correntes formam-se quando o ar frio da atmosfera entra em contato com a superfície terrestre aquecida pelo Sol, aquecendo também, tornando-se mais leve e subindo. Esta forma de viajar permite às aves percorrerem grandes distâncias com pouco consumo de energia. Tem, no entanto, um pequeno inconveniente: as correntes térmicas só se formam sobre a superfície terrestre, quase não existindo sobre as grandes massas de água. Em termos práticos, isto quer dizer que as aves planadoras não podem atravessar grandes extensões de mar. A passagem da Europa para a África tem, pois, que ser efetuada nos sítios onde os dois continentes se aproximam mais. As cegonhas que viajam para a África no período pós-nupcial, final do verão, tendem assim a concentrar-se em grande número no Estreito de Gibraltar, na Península Ibérica, e no Estreito de Bósforo, na Turquia. No primeiro local, passam anualmente entre 30 e 40 mil aves, enquanto no segundo esse número ascende a 300 mil. As cegonhas são, romanticamente, chamadas de aves que trazem os bebês. Embora isso não seja verdade, elas são aves bem interessantes, parentes das garças e abutres. Essas aves são ovíparas e a maioria dos ovos pode sobreviver quando a temperatura cai dos 37 para os 25 graus, mas se subir para 39 a maioria não sobrevive. Então o desafio não é só aquecer, mas às vezes também esfriar. Algumas aves, como a cegonha do pescoço preto, molham seus ovos com água para refrescá-los. Outros abrem suas asas para manter os ovos na sombra do seu próprio corpo. Outras ainda cobrem os ovos com excrementos, que funcionam como uma bolsa térmica. Com o pescoço todo voltado para trás e abrindo e fechando o bico, elas anunciam ao parceiro que estão de volta após uma ou outra migração. As cegonhas acasalam para a vida toda, e podem usar o mesmo ninho por toda a vida.
As cegonhas fazem ninhos em árvores altas, chaminés e até torres de igrejas. Na Europa são consideradas aves de boa sorte. As cegonhas voltam todo ano para os mesmos ninhos, e às vezes um dos filhotes o ocupa quando os pais morrem. Então é isso aí, amante dos pássaros. Mas a cegonha não é. Se gostou do vídeo, não se esqueça de dar a sua curtida e de se inscrever no canal para mais vídeos legais como esse. Um forte abraço e até o próximo vídeo.